Paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 13. Nós vamos fazer uso da palavra de Deus. E eu prometo que eu vou ser rápido, mas também objetivo naquilo que Deus tem para falar conosco esta noite. Nós estamos com esse propósito nesse encontro de jovens de nos conectarmos mais no espiritual. E eu quero deixar meu agradecimento ao Ministério do Louvor, que estiveram aqui nos ajudando, servindo. Davizeira, Deus abençoe, a Pamela, o Pietro, o Davizinho, ficaram ontem até meia-noite ensaiando para hoje cultuarem a Deus, servirem a Deus. Isso é muito bom. Independente da quantidade de pessoas, independente da quantidade, a gente deve fazer o melhor que a gente tem nas condições que a gente tem. Então, que Deus abençoe a vocês e que vocês possam performar sempre debaixo da unção e autoridade do Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês. David e a Sara, os nossos líderes, estão nos ajudando também. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Quer pregar comigo, né, carinho? Esse menino é profeta, David. A Nanda está nos visitando. Nanda, Deus abençoe em nome de Jesus. E se você conseguir me suportar por 15 minutos, nós já vamos encerrar e vamos lá na casa da irmã Laiana comer cachorro quente. A irmã Laiana ofertou da visão cachorro quente para nós e nós já estamos loucos para acabar o culto para nós ir lá comer esse cachorro quente. Mateus capítulo 16, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem ser o Filho do Homem? E disseram uns, João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo-lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Queridos, o texto que nós lemos é um texto que causa uma certa confusão na interpretação, tanto que ao longo de alguns séculos existem debates teológicos, principalmente entre a igreja protestante e a igreja católica, na tentativa de extrair do texto aquilo que o texto realmente quer nos dizer, ou aquilo que o Senhor quer nos comunicar através do texto. Como nós estamos no encontro de jovens, o meu papel é extrair do texto exatamente o que o Espírito Santo de Deus quer nos comunicar, para que juntos possamos estar firmes na palavra de Deus, vencendo e combatendo falsos ensinamentos. Se nós observarmos, Jesus chegou na cidade de Cesareia de Filipe. Essa cidade outrora era chamada de Panéias, porque essa cidade era centro de idolatria, era um lugar de idolatria onde se adorava ao deus grego por nome de Pan. Esse deus grego era considerado deus da natureza, deus da fertilidade e também deus da caverna. Então Jesus espera um momento mais oportuno, mais propício para conversar com os seus discípulos e fazer uma pergunta esta que nós acabamos de ler: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? A cidade era uma cidade
totalmente idólatra, onde a maior parte, corrompida pelos ensinamentos da Grécia Antiga e pela cultura da Grécia, deixaram o judaísmo para servir a deuses da mitologia grega. O nome de Paneia passou a ser chamado Cesareia de Filipe, depois que o império foi tomado pelo Império Romano e Roma passou a ter posse do mundo antigo, principalmente da Palestina. Cesareia de Filipe levou esse nome porque Herodes Filipe, filho de Herodes o Grande, decidiu presentear o imperador romano por nome de César Augusto, e por isso ele colocou o nome de Cesareia, vindo de César. Cesareia de Filipe levou o nome da pessoa de Filipe justamente para diferenciar de outra cidade que era Cesareia Marítima. É interessante que a cidade era centro de idolatria política e centro de idolatria religiosa. Nesse momento, Jesus tem a ideia de levar os discípulos para esta cidade, e Jesus observa que existe na cidade uma grande rocha montanhosa. Existe uma gruta, uma entrada para esta grande rocha, e essa caverna era onde muitos consideravam a caverna de adoração ao deus Pan, onde eles faziam sacrifícios e louvores a esse deus da mitologia grega. É por isso que Jesus tem a ideia de se encontrar com os seus discípulos nesse lugar, e Jesus dá uma dica quando ele faz essa pergunta, irmão David, porque Jesus faz a seguinte pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Não à toa Jesus fez menção do Filho do Homem. Dependendo do contexto, essa história tem muito significado, esse nome, essa frase tem muito significado. Se nós olharmos para Números, por exemplo, o livro de Números tem um certo capítulo que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se nós trouxermos Números para os contextos do dia de Jesus, nós podemos dizer que Jesus não é Deus, porque ele está dizendo que ele é filho do homem. Só que Jesus está utilizando de outro contexto, porque Números, o profeta estava dizendo que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, falando no sentido de que Deus não é como os homens, que podem se enganar, que podem se arrepender, que podem mudar de ideia, que podem voltar atrás. Diferente dos homens, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Jesus pergunta aos discípulos o que dizem os homens ser o Filho do Homem, ele está fazendo menção de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, aonde Daniel tem uma revelação numa visão daquilo que Jesus é, e Daniel percebe que por cima das nuvens, na sua visão, ele vê uma pessoa semelhante ao Filho do Homem, e essa pessoa conversa com o ancião. E é interessante que nas mãos desse homem, que é filho do homem, é entregue o reino, é entregue as nações, é entregue os povos. Todos começam a servir e começam a adorar este homem parecido ou como filho do homem. Quando Jesus está perguntando o que dizem os homens ser o Filho do Homem, ele já está se identificando como Messias, ele já está se identificando como Cristo, aquele do qual o próprio profeta Daniel teria profetizado. De repente, no meio das conversas, eles dizem: Senhor, a multidão está falando que tu és João Batista. A essa altura do campeonato, João Batista já teria morrido. Herodes teria mandado decapitar João Batista por conta das suas profecias e das suas pregações contra o próprio Herodes. Existia uma crença de que João Batista ressuscitaria dos mortos para condenar Herodes por aquilo que Herodes tinha feito a João Batista. Então eles estão dizendo: Senhor, parte da multidão está dizendo que tu és o João Batista ressuscitado, o João Batista reencarnado. Existe uma outra pessoa, um outro povo que está dizendo que tu és Elias. Malaquias capítulo 4, versículo 5, existiu uma profecia do qual Deus havia dito que enviaria o profeta Elias nos últimos dias. Então o povo está comparando Jesus com Elias, porque a autoridade profética é parecida, a ousadia
ousadia ministerial de Jesus e de Elias eram parecidas. Elias não tinha medo de profetizar diante dos grandes de Israel. Da mesma forma, Jesus não tinha medo de profetizar e de pregar a palavra diante dos grandes de Israel. Um outro povo, uma grande parte do público está dizendo que tu és Jeremias. Jeremias era o profeta das lamentações, do choro, do sofrimento. Jesus passou por choro, por sofrimento, por rejeição. Existiam alguns que não acreditavam no ministério de Jeremias e da mesma forma existiram alguns que não acreditaram no ministério de Jesus. Então eles estão dizendo: Senhor, existe dúvida no meio do povo se o Senhor é Jeremias, se o Senhor é Isaías, se o Senhor é Elias, se o Senhor é João Batista, se o Senhor é um dos profetas. Só que Pedro é um jovem que está com sua mente conectada diante do altar de Deus. Pedro é uma pessoa que está com o seu espírito conectado ao Espírito Santo de Deus. E eu imagino essa conversa de Jesus e os 12 discípulos, e de repente Pedro começa a refletir nas pregações que Jesus outrora havia feito, porque nos capítulos anteriores o próprio Jesus havia dito que ele é maior do que o templo, e para os judeus o templo era o maior símbolo da manifestação da presença de Deus. Era dentro do templo que Deus se manifestava, mais precisamente no Santo dos Santos, quando o sumo sacerdote aparecia com o sacrifício e Deus derramava sua glória no Santo dos Santos. De repente Jesus diz: eu sou maior do que a manifestação que aconteceu no templo, eu sou maior do que os elementos que existem dentro do templo. Pedro faz a conexão dizendo que se Jesus é maior do que o que aconteceu no templo, se Jesus é maior do que o próprio templo, e o templo era a manifestação da presença de Deus, significa que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado se manifestando diante do povo. Então Pedro faz essa ligação e ele percebe que a posição do povo é uma posição boa, não é uma posição ruim. Eles estão acreditando que Jesus é ungido, Jesus é enviado. Se eles estão comparando Jesus com João Batista, com Elias, com Jeremias ou com um dos profetas, eles estão dizendo: nós sabemos que Jesus vem da parte de Deus, nós sabemos que Jesus é o enviado de Deus. Aí Pedro toma a voz e começa a dizer: Senhor, eu tenho certeza que tu veio da parte de Deus, mas tu estás além do templo, tu estás além dos profetas, tu estás além dos sacerdotes, tu estás além de todo o povo, tu és o próprio Messias, tu és o próprio Cristo enviado, aquele do qual havia de vir. Note que Pedro está fazendo o reconhecimento de quem Jesus é. E quando nós pesquisamos a etimologia ou a origem da palavra Messias, nós observamos que quando o povo está em direção à terra prometida, Moisés faleceu, Josué faleceu. Josué não deixou um sucessor para que lhe pudesse trazer a direção para o povo. Então Deus levantou os juízes, e esses juízes eram considerados Messias, porque o Messias era aquele do qual Deus enviaria para trazer uma direção, um apontamento para o povo. Então eles recebem os juízes como um Messias, e a partir disso a ideia de Messias é a ideia de alguém que é ungido por Deus para direcionar o povo para a salvação. Quando nós olhamos para o período monárquico, a ideia de unção passou aos reis, aos profetas e aos sacerdotes. Reis, profetas e sacerdotes eram ungidos. A palavra Cristo é a mesma palavra que foi trazida do hebraico, Messias. Cristo e Messias são a mesma coisa. O significado da palavra Cristo e Messias, traduzido para o nosso idioma português, significa ungido. Pedro está dizendo: Senhor, tu és ungido, mas tu não és ungido como Elias, tu és maior do que Elias. Tu não és ungido como Jeremias, tu és maior do que Jeremias. Tu não és ungido como um dos profetas, mas sem o Senhor, nenhum dos profetas existiriam, porque os próprios profetas apontaram para ti.
Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus, Tu és aquele quem deveria de vir, Tu és aquele que traz a salvação para a humanidade. Sem Cristo não existe salvação. Agora, escute, a pergunta que Jesus faz para os discípulos em particular é a pergunta que faz a transição do ministério de Cristo a partir desse reconhecimento. Quando Jesus pergunta o que dizem os homens que eu sou, e eles trazem a resposta daquilo que os homens dizem que Jesus é, Jesus traz a pergunta para o particular, para os discípulos. Jesus pergunta: e vocês? O que vocês acham que eu sou? O ministério de Jesus tem uma transição a partir dessa pergunta. Isso porque quando Jesus faz essa pergunta, ele começa a se revelar de fato como Messias, apontando para a cruz. Antes disso, Jesus não teria apontado para a cruz nem anunciado sua morte. Quando ele faz essa pergunta, ele está querendo que os discípulos reconheçam que Jesus é o Cristo. E detalhe, a primeira vez que Jesus menciona a palavra igreja é justamente nesse texto. Sem a resposta para essa pergunta, não existe igreja. Sem a resposta para essa pergunta, jovem, você não é igreja. Nós só somos igreja quando nós temos a resposta para essa pergunta. E hoje Jesus pergunta para mim e para você, no particular, no individual: quem vocês acham que é o Cristo? O que a multidão pensa que é Cristo e o que você acha que é Cristo? Será que você vai com a multidão? A multidão tinha uma visão boa de Jesus. A multidão tinha uma visão legal daquilo que era Jesus. Não, Jesus é um profeta. Jesus foi enviado por Deus. Jesus fez milagre. Ninguém faz milagre. Até mesmo os fariseus disseram: ninguém pode falar essas palavras e fazer essas coisas se Deus não for com ele. O povo até tinha uma visão legal de Jesus, mas essa visão legal não fez do povo igreja. A igreja só é igreja quando a igreja reconhece que Jesus é de fato o Cristo, o Messias, o nosso Salvador. E quando eu estou falando que para mim ser igreja depende da resposta que eu tenho para essa pergunta, eu não estou falando que a minha resposta é da boca para fora, mas é da minha mente, da minha alma, da minha mentalidade. O que é que os homens dizem que Jesus é? Nós cremos que Jesus é o Cristo. E sem o Cristo não nos tornaríamos igreja. Agora, queridos, para ensinar vocês, a Igreja Católica entende que a revelação de que Jesus era o Cristo fora dado ao primeiro Papa, que é Pedro, e que Pedro seria a pedra que edificaria a igreja. Porém, de forma exegética, nós interpretamos diferente esse texto. Nós não concordamos com aquilo que a Igreja Católica ensina. Isto porque existe diferença na gramática quando Jesus está pronunciando no grego a palavra pedra. Qual é a definição da Igreja Católica? Eu estou falando isso com todo respeito àqueles que pertencem à Igreja Católica. Não à toa esse assunto é debatido há mais de 600 séculos, há mais de 600 anos, ou seja, 6 séculos então. Eu respeito tanto a tradição da Igreja Católica, mas nós temos o nosso posicionamento baseado na teologia que a gente faz desse texto bíblico. Qual é a posição da Igreja Católica? Quando Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus pronunciou a palavra Pedro e pedra no idioma aramaico, que era o idioma que eles falavam na Palestina. E a transição de Pedro e pedra no aramaico tem o mesmo significado. A palavra pedra no aramaico é Cefas. Ou seja, no aramaico Jesus disse: na verdade te digo que tu és Cefas, e sobre essas Cefas edificarei a minha igreja. Te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não existe comprovação de que Pedro, ou melhor dizendo, Mateus teria escrito o evangelho em aramaico. Ele escreveu em grego, tá?
E por escrever em grego, ele mesmo faz essa diferença de gramática, porque existe uma palavra no substantivo masculino e existe uma palavra no substantivo feminino. Pedro está recebendo a revelação de Jesus e Jesus está dizendo: na verdade te digo que tu és Petros, substantivo masculino, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, substantivo feminino. Ou seja, existe diferença entre a palavra Pedro e a palavra pedra, que Jesus está mencionando aqui. Na verdade te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra, não sobre Petros, edificarei a minha igreja. Qual é a revelação que nós temos disso, baseado na nossa interpretação teológica? Quando Jesus está dizendo, eu te digo que tu és Pedro, ele está confirmando que Pedro recebera a revelação de Deus daquele que é Cristo. Mas quando a igreja está sendo edificada, ela está sendo edificada sobre a rocha, não sobre Pedro. E qual é a rocha que a igreja está sendo edificada? É justamente a revelação de que Jesus é o Cristo. A igreja é edificada na revelação que Pedro teve e não na pessoa de Pedro. Te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual é a pedra? A revelação de que Jesus é o Cristo. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos resposta bíblica para comprovarmos de que Cristo é a pedra. Wesley, deixa eu ver se tu consegue projetar para mim, Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios capítulo 2, versículo 19, eu já caminho para a conclusão da ministração, para a gente comer cachorro quente. Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Olha que interessante. Edificados, a igreja está edificada sobre o quê? Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não é sobre o fundamento de Pedro apenas, embora Pedro também era apóstolo. Por que fundamento de apóstolos e profetas? Os profetas vieram primeiro que os apóstolos, eles profetizaram apontando para Cristo. Os apóstolos deram evidência naquilo que os profetas profetizaram. Os apóstolos também apontaram para Cristo. Olha que diz o final do versículo de número 20. Vou ler o versículo de novo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Nós estamos edificados sobre o fundamento que os apóstolos e profetas trouxeram. Qual é esse fundamento? Eu falei que ia ser rápido, né? Eu acho que essa bateria aí é para nós ir comer cachorro quente. Versículo 21, Wesley. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Para a gente entender, para mim finalizar, projeta para mim 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Nós lemos em Efésios que Jesus é a principal pedra de esquina no qual a igreja está edificada. E esse é o fundamento dos apóstolos e também dos profetas. O que é pedra de esquina? Quando nós estudamos a cultura antiga, principalmente a engenharia, nós observamos que existia uma pedra principal que era colocado na fundação da casa, e essa pedra serviria de base, de orientação para levantar as paredes e as paredes não ficarem tortas. Essa pedra servia de base para que a casa fosse edificada de uma forma que ela fosse bem estruturada e não pendesse para um lado nem para o outro. Então Paulo está trazendo essa origem de que nós estamos edificados sobre a pedra principal, que é a pedra de esquina. Agora escute, eu seria um teólogo desonesto
se eu discordasse da Igreja Católica por causa disso. A Igreja Católica tem as suas motivações, as suas interpretações, da qual eu respeito, e eu vou trazer mais um exemplo do que a Igreja Católica apresenta. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. E chegando-vos para ele quem? Jesus Cristo, pedra viva. Aqui quem está dizendo é Pedro, tá? Pedro foi o primeiro Papa segundo a Igreja Católica. Pedro foi chamado por Jesus de Petros e ele está dando palavra, orientando aos crentes quem é a primeira pedra, pedra principal. Ele está falando que é Jesus. Pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedra reprovada por quê? No mundo antigo, quando um mestre de obra fosse fazer uma construção e ele pegasse uma pedra e preparasse a pedra para que a pedra fosse colocada como fundamento de uma casa, antes de essa pedra ser o fundamento, o mestre de obras tinha que analisar a pedra, se ela estivesse com rachadura, se ela estivesse queimada, se ela não fosse boa o suficiente, ela seria rejeitada, ela não serviria de base para a construção da casa. Pedro está dizendo que Jesus é a pedra principal de esquina, só que essa pedra foi reprovada pelos homens, mas na verdade essa pedra foi eleita por Deus e preciosa. Versículo de número 5: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Queridos, como eu falei, eu não quero ser um teólogo desonesto, eu não quero trazer orientações erradas sobre outros assuntos que nós não concordamos, e é nisso que a Igreja Católica se baseia. Vós também, como pedras vivas, Cristo é a pedra principal de esquina, mas nós, quando estamos em Cristo, somos pedras vivas em Cristo Jesus. Então a interpretação da Igreja Católica é de que Jesus Cristo é a pedra principal, depois existe a pedra que a igreja foi edificada, que é Pedro. Nós também somos pedras vivas, assim como Pedro era pedra. A diferença é que nós acreditamos que a igreja de Jesus Cristo está edificada sobre Jesus Cristo e não sobre Pedro. Vamos lá, próximo versículo, versículo 6. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina. Aqui Pedro está citando Isaías capítulo 28. Eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Pedro não está falando dele mesmo, mas Pedro está falando da própria pessoa de Jesus. Cristo foi colocado em Sião como a principal pedra de esquina, eleita e preciosa. Quem crer nela não será confundido. Agora eu te pergunto, queridos, Pedro foi a mesma pessoa que recebeu a orientação de que Jesus era o Cristo. Só que, noutro tempo depois, Pedro começou a tentar fazer com que Jesus não fosse para a cruz, quando Jesus começou a anunciar que ele iria para a cruz. Eu vou para a cruz, eu vou morrer, eu preciso morrer para perdão de pecados do povo. Pedro começou a dizer: Senhor, tenha dó de ti, não precisa morrer, não precisa ir para a cruz, nós te protegeremos, não precisa passar pelo sofrimento. Aí Jesus diz: para trás de mim, Satanás. É interessante que uma hora Pedro recebeu a revelação por Deus de que Jesus era o Cristo. Noutra hora ele foi influenciado por Satanás. E aqui nós estamos lendo que Pedro não é a principal pedra, mas Jesus é a principal pedra, porque quem crer em Jesus não será confundido. Se a igreja estivesse edificada sobre Pedro, nós não seríamos de todo espiritual, mas nós seríamos confundidos, porque Pedro foi confundido. Agora, quem está edificado sobre a rocha que é Cristo, não se confunde, mas permanece, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Versículo 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina. Versículo 8.
e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o qual também foram destinados, versículo 9, para mim encerrar, aqueles que acreditam que Jesus Cristo é a pedra, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E aqui eu quero que você se coloque de pé para nós orar. Eu concluo essa ministração, jovem, tendo a convicção de que vocês precisam ter a revelação de que Jesus é o Cristo para que se tornem igreja. Nós vamos orar para encerrar. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque estamos diante da Tua presença mais uma vez, ouvindo a Tua palavra. E nós cremos, Senhor, que Tu és o Cristo. Nós cremos, Senhor, que Tu és maior que os profetas. Tu és maior do que a religião. Tu és maior do que todos os outros, Senhor. Tu és o Cristo, o Messias, aquele de quem havia de vir. Aquele que foi prometido por Deus do Antigo Testamento, que salvaria o povo que é teu, a igreja que é tua, e nos daria acesso à presença de Deus. Nós temos acesso à presença de Deus por meio do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E nós te louvamos, Senhor, porque nós te reconhecemos como Cristo. Sendo assim, nós nos tornamos igreja, nós nos tornamos noiva do Cordeiro, aguardando, Senhor, o dia do arrebatamento, o dia que o Senhor virá nos buscar para morarmos contigo na glória, Senhor. Muito obrigado pela revelação de que Tu és o Cristo. Nós oramos confiantes de que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra aquele jovem que reconhecer que Tu és o Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra aquele jovem que reconhecer que Tu és o Cristo. É por isso que, se nós formos para a escola reconhecendo que Tu és o Cristo, as ofensas dos nossos colegas não nos afastarão da Tua presença. A morte que opera na escola, na faculdade, no trabalho, não nos convencerão de que o Senhor não é o Cristo. Pelo contrário, Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. E nós vamos gerar vida, Senhor, na escola, nós vamos gerar vida na faculdade, nós vamos gerar vida no trabalho, porque seremos cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. É o que nós te agradecemos e te pedimos, sê conosco em nome de Jesus. Amém e amém.